freedom bell for peace of mind. Let your battle like I sing while my guitar wants to sing. Olá pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Boa aula! Márcio, mais uma vez aí com vocês. Hoje a gente vai trabalhar a ficha 119, tá? Quem tiver com o roteiro de estudos, abre na sua página, enfim, vamos acompanhar. E o nosso tema de hoje, tá? A gente vai focar na competência 6, que é compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Na verdade, eu vou mostrar para vocês, eu vou discutir com vocês, como que o homem e a natureza, eles interagem. Vamos recordar, fazer uma revisãozinha de algumas aulas anteriores que nós tivemos, onde eu trabalhei o conceito de espaço geográfico com vocês. Vocês lembram que espaço geográfico, segundo o professor Milton Santos, o Enem adora colocar texto do professor Milton Santos na prova, espaço geográfico é a interação, a relação entre o espaço natural e o espaço alterado pelas ações antrópicas, humanas. Tá? Então, o espaço geográfico é o meio natural alterado pelas ações humanas. Hoje em dia, na verdade, tudo é espaço geográfico. Se a gente para pensar a região amazônica. A região amazônica é uma região onde você tem um controle humano, seja pela imagem de satélite, seja pelas fotos aéreas, pela navegação nos rios, enfim. Então você tem uma relação entre o meio natural e ação humana, ação antrópica. Agora, a habilidade que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula é a habilidade 29. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Então eu vou citar, para a gente trabalhar essa habilidade, eu vou citar muito a região amazônica, vou focar a discussão na região amazônica. Vou trabalhar com vocês algumas alterações que o homem provocou para extrair minério, a vegetação, para a prática da agropecuária. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? E aí, o tema natureza-cultura, contexto e espaços, enfim, né? O contexto humano nos espaços geográficos e o tópico de estudo, impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil. E o foco central vai ser a região amazônica, tudo bem? Começando aí com esse mapa, com essa imagem de satélite, na verdade, onde você tem o destaque na América do Sul da região compreendida pela floresta amazônica. Percebam o seguinte, que a linha amarela delimita a floresta amazônica. E algumas linhas pretas, mais discretas na imagem, mostram as divisões político-administrativas dos países da América do Sul. E observem que a floresta amazônica, ela não está apenas no Brasil. A maior parte dela está em território nacional.
mas você tem floresta amazônica no Peru, na Bolívia, na Colômbia, pedacinho na Venezuela, tá? Então você tem no Equador, você tem a floresta amazônica transbordando para outros países da América do Sul, não só no Brasil. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí, ó, o primeiro conceito que eu queria destacar com vocês é o conceito de Amazônia Legal. Quando a gente fala de Amazônia Legal, é a parte da floresta amazônica que está em território nacional. E percebam que da Amazônia Legal fazem parte 9 estados, os 7 da região norte, então aqui ó, Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia e Acre, 7 da região norte, mais outros 2, Mato Grosso e uma parte do Maranhão. Veja que metade do Maranhão faz parte da Amazônia Legal. O que é esse conceito de Amazônia Legal? É um conceito político, pessoal. Quando se fala de Amazônia Legal, é importante você primeiro fixar essa imagem que está aqui do meu lado, tá? Tem que guardar quais são os estados pertencentes à Amazônia Legal. E lembrar que é um conceito político. O governo federal cria, nos anos 60, esse conceito de Amazônia Legal, onde ele vai repassar verbas para que esses estados, que nós vimos agora, eles cuidem dessa vegetação, promovam o desenvolvimento dessa região. Então é importante você guardar o conceito de Amazônia Legal. Tranquilo? Então é um conceito político, onde 9 estados brasileiros que tem, em parte ou na sua totalidade, floresta amazônica em seu território, tá? Receberão verbas, serão responsabilizados pelo cuidado com a floresta amazônica. Tranquilo? Beleza? Então aí, ó, voltando no mapa aqui, o que vocês percebem? Em verde é a área preservada, em verde é a área da vegetação preservada. Essa área roxa aqui, é o que a gente chama de arco da devastação. Inclusive no texto aí, quando vocês forem dar uma lida, fazer tarefa tal, vocês vão observar um mapa mostrando esse arco da devastação. Ou seja, na parte mais ao sul, essa franja sul da floresta, você vê bem roxinha, é onde o desmatamento está mais avançado. Em alguns pontos isolados, ali no norte de Roraima, no Amapá, e ao longo do rio Amazonas, também alguns focos de desmatamento. Mas esse arco sul é o principal. E agora, vamos trazer para atualidades, né? Vocês assistiram bastante debate, leram muitas notícias esse ano sobre o novo Código Florestal, né? O que é isso, novo Código Florestal? Na verdade, o código é um conjunto de regras, tá? A gente tem o Código Civil, o Código Penal, o Código Processual, enfim, né? E tem o Código Florestal, um conjunto de regras que regimentam o mecanismo de ação sobre os biomas brasileiros, sobre as vegetações, inclusive a vegetação amazônica. Então esse Código Florestal ele vai regulamentar essa relação homem-natureza, que é o que a competência trabalha. O Código Florestal vai regimentar, criar regras para essa relação. O primeiro Código Florestal que nós temos aqui no Brasil é da década de 60. E desde a década de 60 ele não tinha sofrido modificações. Está um ciclo de discussões, de alterações, que ficou conhecido como um novo Código Florestal. Na verdade, seria mais uma atualização do Código Florestal. E você tem 2 grupos rivais, né? 2 grupos opostos politicamente. Um grupo chamado de ruralistas, um outro grupo chamado de ambientalistas. Qual que é o embate entre esses 2 grupos? Os ruralistas, geralmente deputados, senadores, que têm fazendas ou que são financiados por fazendeiros, esses caras, eles querem um afrouxamento, uma maior maleabilidade nas regras ambientais existentes atualmente no Brasil. Porque o Brasil, gente, ele é conhecido como um país que tem uma das melhores legislações ambientais do mundo. O duro é você pôr em prática essa legislação, mas a legislação em si, a teoria, o texto, é excelente. Agora a fiscalização, a prática é outra discussão. Então os ruralistas, eles dizem que esse código, essa legislação brasileira, ela é muito rígida. Então eles querem um maior afrouxamento, um maior relaxamento.
Por sua vez, os ambientalistas, eles dizem que se com essas leis rígidas você já tem esse avanço de desmatamento, você já tem esse prejuízo ao meio ambiente, imagina se você afrouxar mais ainda. Então eles querem uma rigidez ou pelo menos uma manutenção do que existe atualmente, tá? E aí você tem esse embate. Então no Congresso você tem duas bancadas, a ruralista e a ambientalista. E aí eles votam, fazem alterações e vai para o presidente decidir, né, o que vale, o que não vale, volta para o Congresso. Então a discussão não está fechada ainda. Ainda tem muito que se discutir. Beleza, gente? Tranquilo? Tá? E aí esse Arco Sul é um dos cenários aí de discussão do novo Código Florestal. Beleza? Agora, ó, eu queria mostrar para vocês um mapinha dos biomas brasileiros. Esse mapinha aí, na verdade, ele mostra... são dois mapas que mostram duas realidades. Uma é a formação original, que é o mapinha menor, e outra é a formação atual, como está. Dá uma observada. Ó, então, observaram bem o mapa aí, o que vocês puderam perceber? Que o mapa pequeno é a formação original e o mapa grande é a situação atual. O vermelho, acho que vocês não conseguiram ler, não sei se deu para ver, o vermelho tá escrito área modificada pela ação humana, ou seja, o vermelho é área desmatada. Então, gente, observa o que aconteceu com alguns biomas do Brasil. Ó, olha a ação humana nos biomas. Aqui nesse verde claro, que no mapa pequenininho, que praticamente sumiu, é a Mata Atlântica. Ó, você vê que quase não tem mais Mata Atlântica hoje no Brasil. Percebam? Agora, olha outro bioma que praticamente sumiu. A Mata das Araucárias, no sul. Então, olha aqui, ó. A Mata das Araucárias é aqui, ó. Olha o que você tem, pontinhos isolados. Ó, a Mata Atlântica, esse verde mais claro, ó, praticamente sumiu. Você tem resquícios de Mata Atlântica. Agora, olha dois biomas que estão bem preservados. Aqui, ó, Pantanal, ó. Pantanal praticamente intacto, é o bioma mais preservado do Brasil. Por que o Pantanal está bem preservado? Porque a atividade econômica que vigora aqui é a pecuária extensiva e ela convive bem com o ambiente natural, tem pastagens naturais. Agora, olha a Amazônia, que é o nosso foco de discussão. Ó, como ela era e como ela está hoje. Ó, olha a franja, o Arco Sul que eu falei para vocês aqui. Você vê direitinho aqui, ó, igual aquele mapa anterior, que é a região do Mato Grosso, Tocantins, e aí você vê o rio Amazonas como sendo um eixo de desmatamento, e essa franja sul, e o resto ainda uma boa preservação. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, assim, quando você observa esses mapas, você vê que a ação antrópica, a ação humana sobre os meios naturais é bastante intensa no Brasil. E o Enem vai perguntar isso. Será que o aluno consegue entender? Então, o pessoal que está no sul conhece a realidade da araucária. Talvez fique longe da realidade amazônica. Então ele quer saber se você tem noção do Brasil como um todo. O pessoal do norte, que tem um contato mais próximo com a Amazônia, não sabe às vezes da realidade do sul. Por isso que eu fiz questão de destacar essas principais áreas preservadas e destruídas do Brasil. Beleza? Agora, olha aí, vamos focar de novo na floresta amazônica. Essa imagem mostra a área de floresta amazônica. Quando eu mostro essa imagem em sala de aula, a galera sempre fala, Márcio, isso daí é Serra do Mar. Principalmente o pessoal aqui de São Paulo, que vai bastante para o litoral, eles na serra, descendo a Serra do Mar, indo em direção ao litoral, eles olham muito a vegetação no meio de montanhas, então eles acham que é Serra do Mar. E na verdade isso daí é a Amazônia. Essa foto eu tirei na parte da Amazônia, indo para a Venezuela, ali já quase divisa com Roraima ali. E por que eu mostro essa foto? Justamente para vocês visualizarem que a floresta amazônica ela tem várias facetas.
Gente, 45% do território brasileiro, pare e pense, 45% do território brasileiro é floresta amazônica. Quase metade do Brasil é floresta amazônica. Por isso que grande parte das questões cai sobre a Amazônia. Eu até brinco com os alunos, imagina um estadunidense estudando geografia do Brasil, né, estudando geografia geral, e aí o geography teacher deles lá, explicando sobre o Brasil, falando, ó, metade do Brasil é floresta amazônica. O que o estadunidense, o estudante da high school vai pensar? Que a galera aqui no Brasil vive no meio da floresta, né? Aí tem aquele estereótipo que o brasileiro vive no meio da mata, anda de cipó, tem macaquinho de estimação, né? Porque se olha esse dado, realmente impressiona. Mas não precisa ir lá para os Estados Unidos, né? Infelizmente tem muito brasileiro mesmo que tem essa impressão, que aí no norte aí a galera mora no meio do mato, né? E não é verdade. Então o pessoal de Porto Trombetas aí mandou já umas fotos aí mostrando a sofisticação que vocês têm em meio a essa vegetação exuberante. Mas vocês têm contato com essa vegetação mais do que a galera de outras regiões do Brasil. Agora, olha aí outra imagem bastante típica da região amazônica, que é naquela região alagada, a famosa Vitória Régia. Aí a interdisciplinaridade com biologia, o cara pode perguntar, né, sobre essa vegetação, falar se é uma latifoliada, perguntar alguma coisa de fotossíntese, enfim, né, lembra que as vegetações latifoliadas, aquelas com folhas largas, sempre verdes, como essa da imagem ao fundo, por que são largas? Para absorver melhor essa quantidade de luz que as áreas tropicais recebem. Por que são sempre verdes? Estão sempre verdes? Porque chove muito, são áreas úmidas, tá? Então aí o cara vai fazer uma associação, biologia, geografia, características biológicas da vegetação. E é uma característica da região amazônica, de uma das facetas da região amazônica. Agora, outra imagem bastante comum da região amazônica é essa, né? Uma área relativamente plana, com vários rios, vários igarapés, né, como a gente conhece também, esses rios menores. E observem que os rios, eles são todos cheios de curvas, né? Essas curvas que os rios apresentam são chamados meandros. Por que esses rios apresentam curvas? Porque como é uma região muito plana, que é uma foto aérea, aí vocês veem a nuvem, né, do avião, as nuvens aparecem, como o relevo é muito plano, a água não tem força para carregar sedimentos. Então, quando a água encontra uma barreira, ela desvia. Aí encontrou uma barreira, desvia. E a água vai desviando essas barreiras e formando essas curvas aí, tá? Que nós chamamos de meandros. Aliás, meandro você pode encontrar em outro contexto também. Por exemplo, sei lá, o pessoal que for estudar direito em um dia vai ter um texto falando os meandros do poder judiciário. Então você vai ter que conhecer, né, essas curvas, esses detalhes do poder judiciário. Beleza, gente? Tranquilo? Então, para vocês ficarem atentos aí. Aí, olha esse perfilzinho, tá? Que mostra mais ou menos como você tem a floresta. São 3 níveis, na verdade, de floresta, né? Você tem a próxima ao rio, que é a chamada floresta de igapó. Nessa área da floresta de igapó, as águas elas podem inundar essa vegetação, é onde você tem a Vitória Régia. Então, no período de cheia do Amazonas, dos rios da região, essa floresta fica embaixo d'água. Durante pelo menos 3, 4 meses do ano, isso acontece. Aí, subindo mais um pouquinho, indo mais para o alto, você tem a floresta de várzea. A floresta de várzea é aquela vegetação onde a água chega de vez em quando. Uma espécie muito conhecida da floresta de várzea é a seringueira. A seringueira é um exemplo bom da floresta de várzea. Da floresta de igapó é a Vitória Régia, que a gente viu na imagem. E mais acima, é onde está grande parte da Amazônia, né, 80% da vegetação amazônica está nessa floresta de terra firme, que são essas áreas que nunca alagam, que aí são aquelas árvores gigantes, aquelas árvores enormes, 30, 40, 50 metros. E aí nessa floresta de terra firme se encontra algumas espécies como a castanheira, tá? Como o mogno, madeiras de lei, enfim, né? Madeiras que são valorizadas hoje em dia, ou no caso da castanheira, uma árvore que serve de sustento para uma comunidade local, ali, né? Os castanheiros, enfim, tá?
Então percebam que a Amazônia, ela na verdade não é uma floresta, são várias florestas dentro de uma floresta. Também, gente, para e pensa, 45% do Brasil. Nós temos um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Vamos arredondar metade disso. Você para e pensa, 4 milhões de quilômetros quadrados, floresta amazônica. Isso é uma área que é equivalente à Europa, praticamente. Então, assim, é tudo muito no superlativo na Amazônia, é tudo muito grande. Mas não é porque tem muita floresta que a gente pode desmatar, né? Infelizmente, o índice de desmatamento avança cada vez mais, tá? Como a gente vai começar a ver agora. Então, aqui é uma das cenas que a gente não gostaria de ver, né? Mas a gente vê, olha o tamanho das toras que são retiradas aí. Olha a quantidade de caminhões, tá? Isso tudo para quê? Essa madeira para quê? É importante também lembrar que essas madeiras aí que estão sendo retiradas, muita gente pensa, vai ser exportado, vai ser levado para o mercado externo. Tem exportação? Tem. Mas grande parte dessa madeira é consumida dentro do próprio Brasil. 60% a 70% da madeira retirada da Amazônia vem para o Centro-Sul, tá? Vem para a região Centro-Sul, ali do estado de Goiás até o Rio Grande do Sul. Então essa região Centro-Sul, que é a região mais populosa, a região com maior dinamismo econômico do país. Para e pensa, a gente teve um boom na construção civil nos últimos anos. A construção civil usa madeira pra caramba. Da onde vem aquela madeira? Ou você mesmo que está aí agora nos assistindo, para e pensa na sua casa, naquele banco de madeira que você tem, no telhado que é feito de madeira, no assoalho, no piso, na varanda. Você já parou para pensar de onde vem toda essa madeira? Então, né? Então percebam que a gente analisa, discute e tal, mas quando você para para pensar, a gente também usa a madeira. E nunca se parou para questionar de onde vem. Hoje em dia tem mecanismos de regulação da extração dessa madeira. Hoje a gente pode tirar a madeira de forma sustentável, né? Tem uma organização internacional que distribui um selo verde, que mostra que essa madeira foi tirada de forma correta, as árvores maiores são retiradas devagar para não danificar as árvores menores. Aí essas árvores maiores sendo retiradas, abre espaço para as árvores menores crescerem. Então, quando a gente para e pensa, o desenvolvimento sustentável deveria ser praticado com maior intensidade, só que isso tem um custo. Isso precisa de fiscalização e nem sempre a fiscalização ocorre, nem sempre esse custo é aceito por parte dos consumidores, dos madeireiros e aí sucessivamente. Agora, além da extração da madeira, qual outro fator que leva à destruição da floresta amazônica? Queimadas. Queimadas para quê? Para a prática da pecuária extensiva. Então aí vocês estão vendo uma área de queimada, tá? Você tira a vegetação que ficou, para depois que queimou, tem uma cinza que se forma desse mato, essa vegetação que queimou. Essa cinza, num primeiro momento, ela passa uma certa fertilidade para o solo e aí surge uma pastagem natural. Que aí o gado vem e se alimenta dessa pastagem. Beleza? Então, para vocês ficarem atentos. Agora, olha que imagem chocante, né? De uma área desmatada. Aí vocês estão observando direitinho o que é uma fronteira agrícola. Na prova, o examinador pode perguntar para você, explique o que é uma fronteira agrícola. Quando a gente fala de fronteira agrícola, então, é a área onde você tem o limite da vegetação nativa, como vocês veem ao fundo da foto, e a área desmatada. Com os projetos de agropecuária na região norte, a tendência é que essa fronteira agrícola se amplie. Aquele arco sul de devastação que a gente viu agora há pouco em outro mapa, nada mais é do que a fronteira agrícola. Pensa, a gente já trabalhou isso em aulas anteriores. O que é fronteira? Fronteira é uma área de separação, de divisão. Lembra que toda área fronteiriça tem um limite. Na imagem aí você via que tinha um limite, que era uma estradinha que separava a pastagem da vegetação nativa. Tudo bem? E aí você pode avançar esse limite, avançar essa fronteira, ou seja, ampliando esse desmatamento, ampliando essa destruição. E aí é chocante quando a gente vê isso, né? Essas imagens, por exemplo, serviram de discussão para o novo Código Florestal. Isso daí, essa imagem aqui, mostra uma área de degradação clandestina. Então é uma área que não deveria ser desmatada e foi. Agora, quem garante
que isso daí não vai ser ampliado? Quem garante que esse desmatamento não vai aumentar? Tá? Então, é uma discussão aí polêmica, é uma coisa complicada, né, para a gente pensar. Agora, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Isso daqui é uma atividade garimpeira, tá? Uma região na Amazônia, que era um garimpo clandestino, que foi fechado, e essas áreas ficam abandonadas. Então você vê no entorno vegetação e muito buraco, muita erosão. E uma das coisas que mais degrada o meio ambiente é a atividade de garimpo, tá? A gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho, né? O Zé, não sei se tá pronto, a gente vai ver um vídeo daqui a pouquinho. Esse vídeo, moçada, mostra uma atividade de garimpo. O garimpo é uma das atividades mais predatórias. Lembra a competência da aula? Relacionar ação humana com o meio natural? Então, o garimpo é uma das atividades que mais se destrói. E na região norte do Brasil, a gente tem muito garimpo ainda. Depois do século XVIII, que a região de Minas Gerais diminui a quantidade de ouro, diminui a atividade mineradora, os garimpos começam a se expandindo em direção à Bahia, Nordeste, e hoje a região norte é o grande foco. E um dos garimpos mais conhecidos do mundo é um garimpo chamado de Serra Pelada. Serra Pelada está no Pará, aliás, uma dica para a prova. Falou de recurso mineral no Brasil, olha para o Pará. Lá tem ferro, tem manganês, tem ouro, tem cobre, tem prata, especialmente uma região chamada de Serra dos Carajás. A gente vai ver daqui a pouquinho um mapinha da Serra dos Carajás. E lá na região da Serra dos Carajás tem um garimpo chamado de Serra Pelada. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, na verdade é um vídeo denúncia feito nos anos 80. Ele é meio antigo, mas mostra dois problemas de um garimpo: a questão ambiental e a questão social. No garimpo hoje é um vetor de doenças, malária, dengue, cólera, HIV, usuários de drogas atualmente. Hoje muito garimpeiro se envolve com narcotráfico, aí garimpa para sustentar o vício, enfim. Então tem todo tipo de problema social, mais os problemas ambientais. Quem fez esse vídeo é um cara que talvez vocês vão conhecer, o Marcelo Taz. Ele fez um vídeo nos anos 80, tinha um personagem que ele construiu, que é meio na linha do CQC. O CQC faz reportagens e denúncia. E ele fazia isso nos anos 80 já. Ele tinha um personagem chamado de Ernesto Varela. Era um repórter que denunciava mazelas do Brasil. Ele andava com câmera, ele interagia com câmera, o câmera chamava Valdeci, o câmera nunca aparece, mas ele sempre interagia, né? É igual eu aqui troco ideia com o Zé, né? Então a gente fica, vocês não conhecem o Zé, mas ele tá lá atrás, né? O Ernesto Varela interagia com o Valdeci e mostrava as discussões. Isso foi lá para 83, 84, faz quase 30 anos esse vídeo, mas ele tá mais atual do que nunca, tá? Essa região que vocês vão ver no vídeo agora, hoje, foi inundada, grande parte dela está debaixo d'água. Algumas mineradoras grandes ainda extraem ouro da região, mas só com equipamento, só com máquina. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí? Pode soltar, Zé. Eu vou pro meu trabalho, eu vou. Aqui junto ao garimpo formou-se uma curiosa, estéril e temporária cidade habitada por 40 mil homens. Eles se reúnem em pequenos grupos ou famílias e constroem seus barracos de madeira espalhados pela serra, formando assim esta caótica urbis. Vai ir embora aí? Oh. Não deu certo? Não. E não conseguiu achar nenhuma pedrinha Nem de uma ouro? pipita. É? Pra onde você tá indo? Pindaré, Maranhão. Maranhão? É. Boa viagem, hein? Tchau. São muitos brasileiros desiludidos deixando Serra Pelada todos os dias, para outro tanto de brasileiros iludidos chegarem no dia seguinte para tirar a sua carteirinha de garimpeiro. O prédio do Correios e Telégrafos aqui de Serra Pelada. Achou o seu nome aí já? Que nada, ela quer que eu morra aqui. Está esperando carta de quem? Hein? Da minha mulher. 6 meses aqui e ainda não escreveu nada. Tá com saudade? E muita, rapaz, nesse brefo. Vem aqui, Roda-se, vamos conhecer a barbearia de Serra Pelada. Qual é o penteado da moda que o pessoal mais gosta aqui? Existe o New Wave. New Wave? New Wave é o atual, né? Você vai cortar o seu cabelo New Wave? Não, eu tô fazendo permanente. Tá fazendo permanente?
Todos estes garimpeiros se reúnem no final de tarde aqui em Serra Pelada para assistir o arriamento do impávido Pavilhão da Esperança, onde os brasileiros imbuídos do espírito patriótico demonstram a verdadeira face da alma brasileira. O expediente aqui é muito duro, senhores telespectadores. Não é brincadeira, não. Vamos descer, vamos descer. Tá pesado, é? Tá pesado, cara, 10 pau. Quantos quilos? 30 quilos. Vai lá, que tem muita... Vai lá. Qual foi a maior pepita que você já encontrou aqui, Parazinho? A primeira nós tiramos dia 13 de junho, dia do meu aniversário. Quanto que foi? De 46,5 kg. E a outra? A outra foi dia 16 de junho, foi de 69,5 kg. Você já tá rico? Não, remediado. O que você vai fazer com a sua grana? Eu vou aplicar ela, bem aplicada aí. E depois? Depois gastar e pronto, só curtir. E depois que gastar? Depois que gastar, tudo acabado. Aí ganha mais, vai tomar que ficar limpo aqui de novo. Vai ganhar outro? Ganhar outro. Vai trabalhar aqui de novo. É isso que você tá buscando na sua vida? É, mais ou menos isso, né? Mais ou menos, né? Tá bom, vai fundo então. E por que o ouro é tão precioso assim? Por que as pessoas gostam de andar com esse elemento químico pendurado no pescoço? Em primeiro lugar, porque ele é caro. Em segundo lugar, que é a segurança do nosso Brasil. E por que ele é caro? Ah, porque é ouro. Quem sabe um dia este buraco tire o do buraco. Se fosse por mim, Aí, companheiro, vai lá. todo mundo andava sambando assim, nesse passo passando, porque nada mais bonito que um brasileiro pé duro, representante da raça, descendo num samba à ladeira da praça. Carlomão Coelho Carvalho, Imperatriz Maranhão. Daniel de Souza, Vitorino Freire, Maranhão. Antônio Borges de Lima, Teresina, Piauí. Reinaldo Nascimento, Teresina, Piauí. Picos, Piauí. José Monteiro de Andrade, presidente do outro. Manuel Alcides Pereira Santana, Miracema do Norte de Goiás. Samba à ladeira da praça, descendo no samba à ladeira da praça, descendo no samba à ladeira da praça. Gente, então vocês acabaram de ver o vídeo aí, vocês viram que o Marcelo Taz, hoje ele tá um pouquinho mais gordinho, careca, eu falo, não sou só eu que fico gordinho careca, né? Tem outras pessoas que também ficam, né? Mas vocês viram que ele trata com humor, mas é uma reportagem meio trágica. Aí o Zé tava me lembrando aqui que o câmera, o Valdeci, que ele interage, é o Fernando Meirelles, né? O grande diretor, cineasta brasileiro aí que ganhou vários prêmios, enfim, né? Então, isso lá nos anos 80, os dois começaram juntos, né? Então, depois, se você quiser ver mais reportagens sobre o Ernesto Varela, joga no YouTube que você vai encontrar. Então, vocês viram a situação de Serra Pelada. Hoje, na verdade, a gente não tem nenhum garimpo desse porte. Vocês viram a multidão, vocês viram a condição de trabalho dos caras. Hoje, garimpos brasileiros, eles são menores. E muitos garimpos hoje são movimentados com máquinas. Como que funciona hoje Serra Pelada? É o que eu falei para vocês, o buraco foi tão fundo, que os lençóis freáticos começaram a aflorar. Como vocês veem na foto aqui, bastante água, bastante, né, área alagada, aconteceu em Serra Pelada. Então hoje você tem equipamentos que são dragas, que eles aspiram o fundo do lago, puxam todo esse cascalho para a superfície, e aí você vê que o ouro está no meio do cascalho. Para que eles ficam cavocando? O ouro está no meio do cascalho. Aí você vai falar, Márcio, mas como que o cara acha ouro no meio daquele barro todo? Aí entra outro problema. Para facilitar encontrar o ouro, se usa um produto químico, que é o mercúrio. Ao jogar mercúrio, uma solução de mercúrio nesse barro, nesse cascalho, o ouro se destaca, o ouro brilha.
E aí o cara vai lá, você viu que ele falou que achou uma pepita de... Pepita é uma pedra onde grande parte dessa pedra tem ouro, né? Tem minério de ouro. É uma pepita de 40 e poucos quilos. Então, para facilitar encontrar, você joga o mercúrio. O problema é que esse mercúrio vai infiltrar no solo, vai contaminar o lençol freático, vai contaminar o solo, vai degradar, além da erosão, além do buraco que fica, tem a infiltração, tem a contaminação do subsolo. Então, olha só a interação que o homem faz com o meio. É uma interação não muito saudável, certo, gente? E é isso que a prova vai discutir. Será que ela não tem noção que isso acontece no Brasil? Tá? Esse garimpo de Serra Pelada, no auge, ele chegou a ter mais de 60 mil trabalhadores. Hoje, você não tem nenhum garimpo desse porte em nenhum lugar do mundo, tá? Mas tem ouro ainda na região, beleza? Agora, além do garimpo, qual outro problema aqui da região amazônica? Hoje, a expansão da soja. Então, olha só que impressionante essa imagem. No meio da vegetação, você tem campos de soja. Você tem campos aí sendo cultivados com soja. Hoje o agronegócio chegou aí na área, o agronegócio avançou sobre essa região e aí você tem, né, um cultivo muito forte de grãos, não só soja, mas tem girassol, tem algodão, tá? Nessa área. Isso é a fronteira agrícola que eu falei para vocês, é a área limítrofe entre a vegetação nativa e a área de cultivo. Para tentar segurar esse avanço, para tentar minimizar esse impacto, você vai falar, o governo brasileiro não faz nada? Faz. Além de leis, né, o que o governo brasileiro faz? Implantou um projeto chamado de projeto CIVAM-CIPAM. Depende da prova, ele pode chamar de CIVAM ou CIPAM. CIVAM é Sistema de Vigilância da Amazônia. CIPAM é Sistema de Proteção da Amazônia. Esse projeto nasce no início dos anos 90, tá, com a intenção do quê? De instalar equipamentos, né? Então vocês estão vendo uma rede aí de satélites, radares, enfim, né? São equipamentos que vão ser instalados em pontos estratégicos da região amazônica, certo? Vai ter um centro controlador em Brasília. E aí, esses satélites, esses radares, eles vão mandar imagens, eles vão mandar fotos, eles vão mandar informações sobre a região amazônica. E aí o governo brasileiro controla esse sistema de vigilância da Amazônia para identificar focos de queimada, focos de desmatamento. Por que vigilância? Também serve para proteger as fronteiras amazônicas, fiscalizar as áreas de pistas de pouso clandestinas de narcotraficantes, enfim, visualizar se você tem invasão do espaço aéreo brasileiro, porque a região amazônica, moçada, por incrível que pareça, até hoje tem pontos de sombra. O que são esses pontos de sombra, né, entre aspas? São pontos em que aeronaves estrangeiras entram e as autoridades brasileiras não conseguem captar. Vocês lembram o ano de 2006, aquela tragédia que ocorreu, o avião da Gol chocando com um avião Legacy que estava indo para os Estados Unidos? Por que aconteceu aquele choque? Porque os caras, os controladores de voo, eles tiveram trechos que eles não identificaram que as duas aeronaves estavam na mesma rota. Aí tem toda uma discussão, está tendo inquérito policial, quem foi a falha, quem errou e tal, mas o fato é que tem pontos na região amazônica que não é controlado pelo espaço aéreo, pelas autoridades que controlam o espaço aéreo brasileiro. Isso é um problema sério, porque aí narcotraficantes sabem quais são esses pontos, entram, pousam com drogas, colocam nos rios da Amazônia e de lá chegam até o Oceano Atlântico para tentar escoar essa droga para outros países, Estados Unidos e União Europeia, os principais mercados. Então hoje a região amazônica, por conta dessa falha de segurança, serve como rota de narcotráfico. Tá? Por isso que o CIVAM surgiu. Só que aí ao longo dos anos 90, a questão ambiental foi ganhando força, a discussão ambiental foi ampliando, foi ganhando força, ganhando espaço, aí ele ganha também um cunho de proteção, por isso que muda o nome de CIVAM, porque vigilância tem uma questão muito ligada à segurança, para CIPAM, proteção da Amazônia. Porque isso se protege o espaço aéreo, protege o meio ambiente, enfim, né, essas problemáticas existentes na região, tá certo? Agora, tem um outro projeto na região que é o chamado Calha Norte. O Calha Norte, moçada,
é um projeto militar do governo brasileiro de 1985, é o Calha Norte. Ele é mais antigo do que o Civan. Esse projeto Calha Norte, ele tem uma função militar apenas, que é fixar bases militares ao longo da fronteira. Porque dá uma olhada aqui, ó, se você for parar para pensar, a fronteira da região norte, do Amapá até aqui, ó, Rondônia, Mato Grosso, são mais de 11 mil quilômetros de fronteira. Imagina vigiar toda essa região, tá? E as fronteiras brasileiras, como a gente já discutiu, elas são bem mal policiadas, bem mal cuidadas. Imagina no meio da floresta. A gente vê o mapa, porque tem imagem de satélite e tal, mas chegando no meio da floresta, não tem essa que acaba o Brasil, ali começa a Colômbia, ali começa a Venezuela. É uma vegetação só. Então você tem um fluxo fronteiriço muito grande na região amazônica. Tem algumas cidades que são chamadas cidades gêmeas, ou cidades irmãs, que elas crescem e se encontram com as cidades vizinhas, com as cidades de outros países. E aí o fluxo entre essas fronteiras é muito grande. E muitas vezes o exército brasileiro não tem efetivo, não tem recurso para cuidar dessas áreas fronteiriças. Isso é importante ressaltar. E precisa cuidar dessas áreas. Porque ao longo da fronteira amazônica temos vários problemas, não só dos madeireiros clandestinos, de garimpeiros clandestinos, mas de narcotraficantes. Na fronteira com a Colômbia tem a questão das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que são guerrilheiros que muitas vezes, para fugir do exército colombiano, se refugiam na floresta brasileira e como não tem controle brasileiro, eles conseguem entrar na nossa floresta, no nosso território. Isso é uma invasão de território, invasão de soberania. Então vários problemas ocorrem ao longo dessa fronteira. O projeto Calha Norte tenta justamente minimizar esses problemas, instalando bases militares, levando apoio para comunidades também que vivem em áreas ermas, em áreas de vazios demográficos, levando atendimento médico, levando atendimento odontológico para comunidades indígenas mais afastadas. Essa é a função do Calha Norte, é um projeto militar de apoio a essas áreas fronteiriças, vigilância e apoio. O Civan já é um projeto tecnológico de imagem de satélite, lembrem as diferenças. E aí eu vou deixar para vocês, agora no intervalo, vamos ter um intervalinho agora de 10 minutos, eu vou deixar essa questão da Unicamp para vocês pensarem e responderem um pequeno texto aí e duas questões dissertativas. Vamos dar uma olhadinha, eu volto daqui a 10 minutos para a gente corrigir essa questão, tá bom, gente? Um abraço e até daqui a pouco.
E aí, pessoal, fizeram a questão? Difícil, hein, essa questão? Vamos lá, vamos ajudar vocês aí. Primeira coisa, leia o trecho a seguir e responda as questões. O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul, entre os 12 existentes, o que reforça o caráter estratégico dessa área para a competitividade do país e para a integração do continente. Aliás, vamos recordar, vocês lembram quais são os países que o Brasil faz fronteira e quais que a gente não faz fronteira? É importante conhecer o mapinha, hein, da América do Sul. Vamos recordar, vamos do sul ali pro norte, Argentina, Uruguai, Paraguai, a gente faz fronteira. Chile, não fazemos fronteira. Aí você tem, indo mais para o norte, Bolívia, Peru, fazemos fronteira. Equador, não fazemos fronteira. Aí você tem, indo mais ao norte, cima do Peru, Colômbia, Venezuela, aí vem Suriname, Guiana Francesa, tá? Que a gente faz fronteira. Então, países que nós não fazemos fronteira, Chile e Equador, tá bom? Bom, aí ele volta aqui, ó. Mas grande parte das regiões de fronteira está isolada dos centros nacionais, quer pela ausência de redes de transporte e de comunicação, quer pelo peso político e econômico menor que possui. Na escala local-regional, o meio geográfico que melhor caracteriza a zona de fronteira é aquele formado pelas cidades gêmeas, nos limites entre os países. Essas cidades gêmeas apresentam fluxos transfronteiriços com elementos comuns, que geram interações. Tá? Aí na A ele pergunta, comente sucintamente 2 elementos incentivadores de fluxos transfronteiriços entre cidades gêmeas. Bom, primeiro, o que é uma cidade gêmea? É quando você tem uma cidade de um país juntando com a cidade de outro país. Então ocorre um fenômeno que a gente chama de conurbação entre cidades de 2 países. Vamos pegar o caso mais conhecido de cidades gêmeas, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Cidade do Leste, no Paraguai. Essas 2 cidades, elas são ligadas pela Ponte da Amizade. Você tem o Rio Paraná, que separa as 2 cidades, os 2 países, mas elas são cidades gêmeas, elas estão grudadas. Um outro exemplo, vamos pegar no Uruguai ali, Brasil, Rio Grande do Sul, o Chuí. Então você tem o Chuí uruguaio e o Chuí brasileiro, que eles estão grudados. Vamos lá para o outro extremo do Brasil, norte, Roraima, né? Você tem ali Santa Helena de Huairém, tá, na Venezuela, e Pacaraima, que é um município de Roraima. Eles estão grudados também. Então, quando você fala dessas cidades gêmeas, esses fluxos transfronteiriços que ele pede para você comentar, eles são incentivados por quê? Trocas econômicas. Então, por exemplo, os brasileiros atravessam a fronteira para outros países da América do Sul para comprar produtos que são mais atrativos. Em compensação, os outros países, as pessoas dos outros países também entram no Brasil para comprar o que eles gostam. Então, esse fluxo transfronteiriço é incentivado por trocas econômicas, por relações comerciais. Outra questão que você pode incentivar, que você pode comentar, que é incentivador de fluxo transfronteiriço. Além das relações econômicas, são as relações sociais. Então, pessoas que trabalham de um lado, mas moram em outra. Então, por exemplo, paraguaios que vêm trabalhar no Brasil ou brasileiros que vão trabalhar no Paraguai, os famosos brasilguaios. Enfim, né? Então, quando a gente fala dessa relação social, econômica, isso que incentiva esse fluxo. Tudo bem, gente? Aí no item B, ele pede aponte 2 projetos nacionais elaborados entre as décadas de 80 e 90 que podem ser considerados como estratégicos para a manutenção das fronteiras brasileiras. Gente, 2 projetos, ele não fala de que local, fronteira do Brasil inteiro, mas vamos citar os que a gente acabou de discutir. O projeto Calha Norte, que eu falei que é a fixação de bases militares para regulamentar o fluxo, e o projeto Civan-Cipan. Tá? Então são 2 projetos. E aí quando ele pede para apontar, é só para você citar, não precisa explicar. Tudo bem, apesar de o Enem não ter questões dissertativas, né, é sempre bom você treinar uma questão dissertativa para a própria redação, você desenvolver uma linha de raciocínio, né, uma introdução, uma argumentação e uma conclusão. Fiquem atentos a isso, beleza? Aí está a resolução, tá certo? Agora, pessoal, voltando aqui para a nossa discussão de Amazônia,
uma das questões que a gente tem que trabalhar é a questão da sustentabilidade. E aí uma das questões que pode aparecer é justamente essa daqui, de práticas sustentáveis. Como essa da imagem, que é um seringueiro, tá, extraindo látex. O pessoal aí da região norte já deve ter visto essa cena ao vivo, né? A galera aqui do sudeste não conhece a árvore, a seringueira. Quando você faz um corte, né, um sulco, ela solta o látex, que é esse leite, né, parece esse leite branco aí, que vai caindo no potinho. E o látex, depois que ele seca, vira uma borracha, né? Isso daí, aí é a matéria-prima da borracha. Eu lembro quando eu era pequeno, eu brincava, molecada aí da região norte, talvez deve brincar também com bolinha de látex. Você faz uma bolinha, ela quica, fica uma bolinha fantástica aí para jogar futebol. Enfim, e a extração do látex é uma prática sustentável. Você não precisa derrubar a floresta para sobreviver da floresta. A ideia de desenvolvimento sustentável é quando você extrai da natureza recursos, tá, que você vai tirar o seu sustento e não depreda a natureza, e que gerações futuras vão poder usar também esses recursos. Então, sustentável é algo, moçada, que você vai tirar da natureza, mas sem destruir a natureza, garantindo que as próximas gerações também possam usar esses recursos. E hoje tem uma discussão tremenda se os projetos que estão sendo implantados na Amazônia, eles são sustentáveis. Que projetos eu estou falando? Por exemplo, o projeto de extração mineral, chamado de Projeto Grande Carajás. Quando a gente fala do Projeto Grande Carajás, aí vocês estão vendo a área do projeto, não pega só o Pará, pega o Pará, Maranhão e o norte do Tocantins, tá? Inclusive aí, vocês estão vendo a junção do rio Araguaia com o rio Tocantins, aqui, nessa área aqui, rio Araguaia, rio Tocantins. Essa área aqui é uma área famosa no Brasil por ter conflito de terra. É o chamado Bico do Papagaio. Fiquem atentos aqui nessa área. E aí aqui, moçada, você tem as jazidas minerais principais. O vídeo que a gente acabou de ver de Serra Pelada tá aqui, nessa região. Tá? Serra Pelada tá aqui nessa área de Carajás. Beleza, gente? E aí esse projeto Grande Carajás, ele foi a implantação de infraestrutura para extrair o minério da Serra dos Carajás. A ferrovia dos Carajás, mais de 900 quilômetros, ligando a cidade de Carajás até os portos em São Luís para escoar o minério. A hidroelétrica de Tucuruí, aqui nessa região, tá? A hidroelétrica de Tucuruí é a estrada de ferro dos Carajás e as várias usinas siderúrgicas que se instalaram ao redor. Então o projeto Grande Carajás foi um projeto financiado pelo governo para implantar infraestrutura que permitisse extrair esse minério e escoar esse minério para o mercado externo. Hoje, mais de 90% do minério que sai daí, minério de ferro e manganês, vai principalmente para o mercado externo, tá? Para vocês terem uma noção, aí é a estrada de ferro dos Carajás. Essa é uma foto recente, já com o símbolo novo da Vale. A Companhia Vale do Rio Doce, que foi a responsável por implantar essa infraestrutura ao longo dos anos 60 e 70, ela foi privatizada em 97, foi vendida, era uma companhia estatal, mas ela é vendida. Em 2007, muda o símbolo da Vale. Não sei se vocês estão vendo o trem ali do lado do trem, tem um Vzinho, né, de Vale, como se fosse um coraçãozinho verde e amarelo, que é o símbolo novo da Vale. Essa é a marca da Vale do Rio Doce que comanda ainda essa região. Então, vocês estão vendo ali o coraçãozinho aqui, da Vale, verde e amarelo. Aí o pessoal deu uma ampliada para vocês visualizarem, tá certo? Então, essa estrutura foi montada para extrair esse minério. Aí, o que é o minério de ferro? Quando a gente fala minério de ferro, está no subsolo, tá? É uma pedra, né? Na verdade é uma rocha, né? Tecnicamente falando é uma rocha, que a gente comumente chama de pedra, onde grande parte dessa rocha é composta por minério de ferro. Quando você tem uma pureza muito grande, a gente chama essa rocha de hematita, tá? E aí, olha só, os caras vão cavocando a terra e vão retirando essa hematita do subsolo, tá, pessoal? Aí você tem uma noçãozinha aí, é uma das áreas de extração da Serra dos Carajás. Maquinários pesadíssimos aí vão ser utilizados, grandes escavadeiras, grandes caminhões que levam esse minério até os trens, dos trens até o porto e aí dos portos para exportação, tudo bem? E aí uma esteira levando todo esse minério de ferro.
Equipamentos enormes, caríssimos, enfim, são utilizados por essas grandes empresas mineradoras, desde a década de 70 até hoje. Esse é o problema, né? O Brasil, ele virou um exportador de commodity. Esse produto é uma commodity. Aliás, vocês lembram o que é commodity? É produto primário, se na prova aparecer essa palavra commodity com 2 M's, é produto primário de grande comercialização internacional, tá? Com preço fixo. Então, por exemplo, a tonelada do ferro, em qualquer lugar do mundo, ela vai ter o mesmo preço. Qual é a diferença? O custo do frete. Quem paga o frete é quem compra. Então, sei lá, uma empresa da Europa compra o ferro brasileiro. Se a gente tem uma infra de transportes eficiente, barata, vai ser mais atrativo para nós, porque vai ser um custo menor de frete, e aí eles vão vir comprar no Brasil, não vão comprar na Austrália. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Porque o preço do ferro brasileiro e do ferro australiano vai ser o mesmo, o que vai diferenciar é o custo de transporte. Por isso é necessário ferrovias, portos, toda essa infra de transporte, beleza? Agora, esse ferro, ele vai, o destino final dele é virar o que? Liga metálica. Aí vocês têm imagem de uma siderúrgica que transforma esse minério bruto na barra de aço, transforma na chapa de aço, enfim, né? Vai promover a transformação desse minério, tá certo? Agora, essas empresas siderúrgicas, metalúrgicas, elas usam muita energia. Por isso que o governo brasileiro, recentemente, está implantando uma série de projetos para hidroelétricas na região amazônica. Tudo bem, gente? Então, ó, quando a gente olha esse mapa aqui do fundo, vamos voltar aqui, ó. Esse mapa do fundo mostra o potencial brasileiro, tá, de cada bacia, de geração de energia. Percebam que o potencial da bacia amazônica é muito maior do que qualquer outra bacia do Brasil. Lembra das bacias hidrográficas e tal? Então, ó, do Paraná é onde você tem o maior potencial instalado. Mas olha a região amazônica. Olha o potencial que a região amazônica tem. Aí você vai falar, Márcio, mas a região amazônica não é plana? Lembra que eu mostrei o perfil para vocês. Na verdade, a região amazônica é plana próxima ao rio Amazonas. Nas extremidades, ela é uma área montanhosa, é uma área mais alta. Então, essas hidroelétricas, elas serão feitas nessas áreas montanhosas. Vamos voltar aqui para o mapa. Ó o rio Amazonas, onde está. E olha as hidrelétricas, ó aqui Jirau e Santo Antônio, que já estão quase prontas no estado de Rondônia. Olha a discussão da vez, Belo Monte, no Rio Xingu, ó como está distante do Rio Amazonas. Olha as outras hidrelétricas que eles estão querendo fazer, todas elas nessa área de Planalto. E percebam que todas nessa margem mais ao sul do Rio Amazonas. Por quê? É onde você tem esses projetos siderúrgicos, é onde você tem as fronteiras agrícolas, várias cidades aqui, ó, estão crescendo. Deu para vocês entenderem, gente? Então, essas hidrelétricas, elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico brasileiro. Aí volto na discussão da primeira parte da aula. De um lado você tem a discussão econômica, do outro lado você tem a discussão ambiental. E aí, o que é mais importante? Qual argumento vai vencer? A questão ambiental ou a questão econômica? O fato é que construir hidrelétrica na Amazônia é sempre polêmico, principalmente por um exemplo mal sucedido que nós temos. Nós tivemos um caso aí que foi, na verdade, trágico. A usina de Balbina, que foi construída pertinho de Manaus. Balbina, moçada, aqui como vocês estão vendo no mapa, ó, Manaus, na beira do rio Amazonas, certo? Balbina está a poucos quilômetros de Manaus. Ela foi feita durante a década de 60 para abastecer a Zona Franca de Manaus. Então, Manaus é uma região que teve seu apogeu econômico durante o ciclo da borracha, no fim do século XIX, vamos fazer um gancho aí com história, fim do século XIX, início do século XX, ciclo da borracha. O que aconteceu? Tivemos um grande caso de biopirataria no Brasil nessa época, e os ingleses vieram até aqui, pegaram mudas da Hevea brasiliense, que é a seringueira, o nome científico, Hevea brasiliense, é a nossa seringueira. Levaram essas mudas para uma colônia inglesa no Sudeste Asiático, na Malásia. A Malásia, se você for observar a posição geográfica, está na mesma linha da Amazônia, na linha do Equador, clima quente e úmido. Os caras plantaram lá, deu certo. Aí eles deixaram de comprar a nossa borracha.
Para ajudar, naquele início do século XX, o petróleo estava começando a ser explorado e começaram a fazer borracha artificial a partir do petróleo. Resultado, o ciclo da borracha entra em declínio. Manaus, que vivia da borracha, que viveu seu apogeu, grande acúmulo de capital, entra em decadência. E era uma área estratégica para o governo brasileiro, porque era um polo nessa região norte do Brasil, nessa região amazônica, que fica meio isolada do restante do Brasil. O que os militares resolveram fazer? Incentivar de novo a ocupação de Manaus, criando um polo industrial, chamada Zona Franca de Manaus. O que a Zona Franca é hoje? É uma região onde você tem benefícios fiscais. As indústrias que se instalam em Manaus, elas têm benefícios. Como assim, Márcio? Eles trazem peças de fora, pagando taxas de importação menores. Então, por exemplo, indústria que depende muito de peça importada, vai para Manaus, porque lá eles têm uma tarifa diferenciada do que se instalasse em qualquer outra parte do Brasil. Resultado, essa região começou a crescer. Só que para essas indústrias se fixarem, precisa do quê? De energia. E aí os caras fizeram a usina de Balbina. Tudo bem? Vou beber uma aguinha aqui, tá? E aí eles fizeram, voltando aqui, né? Eles fizeram essa usina justamente para gerar energia. O problema é que a usina está pertinho aqui de Manaus, na área plana, moçada. E aí, olha o tamanho da represa. A represa atingiu uma reserva indígena aqui. A represa tomou proporções maiores do que o esperado, que o imaginado. Resultado, catástrofe ambiental. E o medo é que isso aconteça com essas outras hidrelétricas da Amazônia. O medo é que essa mesma catástrofe ocorra aqui em Jirau e Santo Antônio. Para vocês visualizarem isso, terem uma noção melhor, eu vou passar uma pequena reportagem que saiu no Jornal da Globo sobre as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, tá? E aí fala também do caso de Balbina. Agora, eu quero que vocês reparem o seguinte, durante a reportagem, o engenheiro responsável pela obra, ele vai cometer um erro conceitual, tá? Que, o cara que é engenheiro responsável pela obra não pode cometer isso. Vamos ver se vocês prestam atenção aí e matam o que o cara erra. Mas dá uma olhada no cenário que virou Balbina. Vamos lá. O Madeira é um rio largo, cheio de peixes e com grande população ribeirinha, que vive em função de suas águas. É o principal afluente do rio Amazonas. Nasce na Cordilheira dos Andes, na Bolívia, com o nome Mamoré, e corre por quase 1.500 quilômetros no meio da selva até desaguar no Amazonas. É no Madeira, na altura de Porto Velho, capital de Rondônia, que o Brasil está construindo duas hidrelétricas gigantes, Jirau e rio abaixo, bem perto, Santo Antônio. A dimensão da obra impressiona. Vejam só este buraco. 1.500 pessoas trabalham dia e noite só nesta área. É a primeira das 3 etapas da barragem e a menor delas. Todo esse trabalho para construir apenas 1/5 daquilo que será a barragem completa. Quando ficarem prontas, as duas barragens juntas terão uma capacidade de produzir energia que no Brasil só é superada pelas usinas de Itaipu e Tucuruí. Sozinhas poderão suprir o consumo de 20 milhões de brasileiros. A previsão é que custem 22 bilhões de reais. O equivalente a tudo que o governo federal gastou em infraestrutura no ano passado. No auge da construção, daqui a 2 anos, os empregos diretos vão chegar a 20 mil pessoas. As obras já atraem trabalhadores de todos os estados. José veio do Maranhão. Procurar um futuro melhor para nossa família, né? Para nós, né? Que tem uma oportunidade, um bom tempo. A gente está pretendendo ficar por aqui uns anos. Cotiporã, Serra Gaúcha. Eu vim de Abaetetuba, lá do Pará. São 4 dias e 4 noites para a gente chegar aqui viajando de ônibus. Vanderlei chegou de Mato Grosso. Vim para cá, graças a Deus minha família já está ao meu lado aqui. E tô aí para deixar um rastro também nessa barragem, que ela vai ser uma das barragens maiores do mundo, né? Mas construir 2 mega-usinas na Amazônia não assusta? O que vai acontecer com a floresta quando os reservatórios de água forem formados? Não muito longe do Madeira, um exemplo negativo. A usina de Balbina, ao norte de Manaus, considerada uma tragédia ecológica. Primeiro erro, a mata não foi cortada. As árvores ficaram embaixo d'água.
O lago, um cemitério de troncos, é agora um grande produtor de gás carbônico e gás metano, por causa da decomposição orgânica. Balbina emite 10 vezes mais gases de efeito estufa do que uma termoelétrica a carvão de mesma capacidade. Isso pode se repetir no Madeira? Os nossos reservatórios não vai ficar um galho de árvore, nem para lenha. Para quê? Justamente para evitar a emissão desses gases que podem ocorrer problema na camada de ozônio. Erro número 2 em Balbina. Ela foi construída em uma planície. O lago é enorme e a geração de energia mínima. Os reservatórios das usinas do Madeira serão pequenos por causa do uso de turbinas tipo bulbo, que geram energia usando mais a velocidade da água do que a queda da água. As duas usinas do Madeira terão uma potência 26 vezes maior do que a de Balbina, mas o reservatório será bem menor, terá apenas 1/4 da área do de Balbina. Mesmo com esses cuidados, as usinas vão destruir parte da floresta, inundar cachoeiras, deslocar famílias. É o preço a pagar na Amazônia, avalia Luiz Pinguelli Rosa, ex-presidente da Eletrobras no primeiro governo Lula e um dos maiores especialistas do Brasil em energia. Eu sou a favor de fazer as hidrelétricas mediante uma análise de cada caso, em que todos os benefícios e problemas sejam levados em conta. Então não é que se proíba, nem que se admita todas elas, e sim que se decida caso a caso. O físico acha que as usinas do Madeira são uma boa solução, ao contrário de Balbina. A decisão de construir Balbina foi tomada durante o regime militar. À época, o alerta dos cientistas de que isto aqui seria um desastre ambiental não foi levado em conta. Agora todos lamentam o resultado. A lição é que qualquer grande obra, principalmente aqui na Amazônia, tem que ser precedida de amplo debate. Não dá para ter pressa e cometer um erro sem volta. E aí, gente, prestaram atenção no vídeo? Vocês viram o trecho que o engenheiro responsável pela obra fala, que nas usinas do Rio Madeira uma árvore, um galho, um tronco que possa contribuir, possa danificar a camada de ozônio. É lógico que não vai danificar a camada de ozônio. Lembra que o problema dessa madeira em contato com a água, em putrefação, liberação de gás carbônico e metano, agrava a questão do efeito estufa. A camada de ozônio é outra discussão, são os gases CFCs e tal. Então percebe aí? Qual a confiança que você tem no cara que não sabe diferenciar efeito estufa de camada de ozônio? Você percebe por que o Enem dá valor para essas informações? Fundamental, independente da profissão que você vá seguir, você tem que ter a mínima noção do que é uma coisa, outra. Por isso que essas questões ambientais estão sempre presentes na sua prova, tá? Fiquem atentos aí. E aí vocês viram no vídeo a tragédia que foi Balbina. Até o pessoal estava me perguntando agora aqui, falou, mas não tem como tirar essa madeira? Acho que vocês devem estar pensando, pô, Márcio, por que não esvazia e tira a madeira? Aí o que você faz com o pessoal de Manaus? Você chega para Manaus e fala, ó, vocês vão ficar 2 anos no escuro aí, porque a gente vai corrigir uma cagada que foi feita. Não tem o que fazer hoje lá. Aí você vai falar, então por que não põe outra fonte alternativa? E depois, e todo o dinheiro gasto em Balbina, você joga fora? Então é sempre aquela velha discussão ambiental e econômica. A questão econômica acaba prevalecendo e vai ficar Balbina desse jeito. O máximo que os caras podem fazer para tentar minimizar os danos é o que eles fazem em outras hidrelétricas pelo Brasil, como Tucuruí, no Pará. Cortarem as árvores que estão embaixo do lago. Mas por mais que você corte, ela cresce, a vegetação cresce. Você tem que fazer uma preparação muito bem feita anteriormente, ou então, como vocês viram aí que eles prometeram, uma nova tecnologia onde você privilegie, né, turbinas que não exijam uma força muito grande da água e trabalhem mais com a correnteza, como eles estão prometendo. Essa obra começou em 2008, uma hidrelétrica demora de 4 a 5 anos para ficar pronta. Então eles falavam que ia ficar pronto em 2012, não ficou,
provavelmente ano que vem, 2014 no máximo, elas vão estar prontas. Belo Monte era para ter começado em 2009, começaram as obras em 2011, mas já teve uma série de paralisações por questões ambientais, discussões com os índios, enfim, né, órgãos do meio ambiente. Então, Belo Monte, que era para ficar pronto também até 2016, vai ficar pronta bem depois disso. Então, são grandes obras que geram polêmicas, mas o fato é que o Estado ele acaba fazendo, ele acaba vencendo toda essa discussão. A grande questão é que ele tem que tentar minimizar. Acho que essas obras são necessárias, como o engenheiro da USP, o físico da USP falou, o Luiz Pinguelli Rosa, são necessárias? São, para o desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento econômico. O que você tem que fazer é tentar minimizar os danos. Agora, achar que vai fazer uma hidrelétrica dessa sem dano algum, isso é impossível. Danos irão existir. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Tem alguma dúvida aí, gente? Tem alguma pergunta aí? O pessoal tá mandando questões. Vamos lá, gente, ó, pergunta, enfim, né, nossa aula tá terminando aí, mande suas dúvidas. Sei que essa hora aí o cansaço já bateu, mas vamos mandando umas perguntinhas aí para a reta final. Tem alguma aí, Zé? Tem. Ó, o pessoal de Belo Horizonte, da Escola Satélite, estão perguntando, atualmente, quais são os principais elementos de degradação do espaço amazônico? Como a gente viu, né, são vários elementos, mas o principal hoje, tá, elemento de degradação é a pecuária. Atividade pecuária aliada com a madeireira. Então, os fazendeiros, eles fazem uma sociedade, vamos colocar dessa forma. O fazendeiro, ele quer a terra limpa para pôr pasto. Então, ele chega para o madeireiro e fala, ó, você tira a madeira e aí você limpa a terra, né, se limpa entre aspas, desmata e deixa essa terra pronta para eu vir e colocar pasto. Tá? Então hoje as principais atividades, extração da madeira e pecuária. Tudo bem? Tranquilo? Tem mais alguma? Estão perguntando o que significa a Amazônia Legal. Vamos recordar o comecinho da aula. Lembra que a Amazônia Legal é aquele conceito político, é importante guardar isso. Conceito político que envolve 9 estados brasileiros, os 7 da região norte, mais Mato Grosso e Maranhão. Tá? Então a Amazônia Legal é uma região onde o governo brasileiro dá uma atenção especial pela proteção da região amazônica. Tá certo? Tranquilo? Mais alguma? Qual a diferença entre o projeto Civan e o Calha Norte? Ó, gente, o Civan, lembra que a gente até fez a questão da Unicamp. O Civan é um projeto baseado em tecnologia, tá? Você não tem a presença humana direta na Amazônia. O Civan é só imagens de satélite. Não sei se vocês viram algumas notícias que o governo brasileiro estava comprando alguns aviões não tripulados. Iam fazer parte do projeto Civan. Como assim, Márcio? Aviões não tripulados? Avião por controle remoto. Aviões que iam sobrevoar a região amazônica, iam tirar fotos, colher dados, informações sobre essa região e passar para o Civan, tá? Então o Civan é um projeto tecnológico. O Calha Norte é um projeto baseado em fixação do exército, de soldados, de bases militares ao longo da fronteira da região norte do Brasil. Por que Calha Norte? Porque, ó, pegando o Rio Amazonas, está na calha norte do Rio Amazonas. Daí esse nome, Calha Norte. Tudo bem? Tranquilo? Tem mais uma? Vamos lá. Pessoal de professor Jonatas Pontes Altas. O Fessor, né? Isso, Fessor. Só para você não ficar triste, a gente tá te mandando um mega abraço. Os macacos com as onças estão te esperando aqui, viu? Ah, legal. O pessoal é de Porto Trombetas essa daí? O Zé veio me lembrar aqui que a gente tá esperando uma passagem aqui, viu? Vocês falaram que iam mandar uma passagem pra gente visitar aí a região, fazer um documentário. Tô querendo ver esses macacos, essas onças. Esses dias aí eu tive em Belém do Pará, fui dar uma palestra em Belém do Pará, aí na região, aí pertinho aí, tava na beira do Amazonas,
Adoro essa região aí. Pode mandar passagem aqui que eu e o Zé vamos aí conhecer vocês, dar uma palestra, enfim, né? Bater um papo. Pode falar pro pessoal da escola mandar aqui pra gente, tá? Manda depois um e-mail aí pro Zé que ele intermedia aí. O Zé, o Valdeci aqui do nosso pré-ENEM, certo? E aí, gente, vamos para encerrar aqui nossa discussão, vamos ver alguns exercícios do Enem, como que cai na sua prova. Ó, a floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Aí ele pergunta, um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é expansão do projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. Gente, ele está falando na atualidade, o projeto Grande Carajás é da década de 70, tá? Então não é essa alternativa. B, difusão do cultivo da soja com implantação de monoculturas mecanizadas. Difusão do cultivo da soja com implantação de monoculturas mecanizadas é um dos problemas da realidade, da atualidade. Construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país. A rodovia transamazônica ela foi construída, na verdade, na década de 70. Esses grandes projetos que causaram impactos fortes foram da década de 70. Criação de áreas extrativistas do látex, das seringueiras, para os chamados povos da floresta. Na verdade, essas áreas extrativistas do látex, quem que são os povos da floresta? São as comunidades tradicionais, são as pessoas que vivem na região e vivem de alguma extração da região, ou da castanheira. O povo castanheiro é um povo da floresta, o seringueiro é um povo da floresta, alguns garimpeiros, né, são povos da floresta. Não esses povos da floresta não contribuem para o problema ambiental. E ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. Na verdade, essa ampliação do polo não acontece atualmente. A alternativa correta é a B mesmo, tá? A soja, como a gente viu nas imagens, esse cultivo de soja vem acelerando o desmatamento. Aí recordando um conceito que eu falei para vocês de fronteira agrícola. Aliás, para aprofundar um pouco a discussão, o conceito de fronteira agrícola está associado com o de frente pioneira. O que são as frentes pioneiras? Fluxos migratórios que levaram, né, agricultores, pecuaristas na década de 60 para a região norte, para implantar pecuária, para cultivar a soja. E aí essas frentes pioneiras, esses fluxos migratórios de pessoas, principalmente na região sul e sudeste, contribuem para o avanço da fronteira agrícola. A fronteira agrícola, na verdade, ela começa a se ampliar já no Cerrado e hoje está na Amazônia. Tudo bem, gente? Beleza? Aliás, por falar em fluxo migratório, vocês viram na reportagem, os operários, eles todos de Nordeste, Sul do país, Centro-Oeste, todos de fora ali da região Norte, principalmente Rondônia. E esses operários, eles vão para essas áreas para trabalhar nessas grandes obras com a intenção, com a ideia de se fixar, de fazer uma vida, de ganhar dinheiro. Só que na verdade, tem um problema. Quando acaba a obra, o que esses caras vão fazer? Várias cidades da região norte hoje têm problemas sociais sérios, porque após a obra terminada, muitos ficam sem emprego. E aí essas cidades se deparam com uma outra realidade. Agora eles têm dinheiro para gastar, eles estão empregados, o comércio cresce, a economia da cidade prospera. E quando a obra acaba? Muitos ficam desempregados, aí vão para as periferias, formam favelas, começa a aumentar índices de violência, relações com o narcotráfico. Então, assim, é importante os governantes ficarem atentos com essas grandes obras, porque ao mesmo tempo que elas trazem prosperidade, o pós-obra é complicado. Então você tem que criar algum mecanismo para absorver esses operários ou em outras obras ou em outras atividades econômicas, evitando problemas sociais mais sérios, tá? Bom, vamos lá para mais uma questão aqui do Enem. Ó, Enem 2010.
No dia 28 de fevereiro de 1985, era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, pertencente e diretamente operada pela Companhia Vale do Rio Doce, na região norte do país, ligando o interior ao principal porto da região, em São Luís. Por seus aproximadamente 900 quilômetros de linha, passam hoje 5.353 vagões e 100 locomotivas, tá? Então é uma fonte aí tirada do governo brasileiro. Lembrando só que essa ferrovia que a gente viu na imagem, ela hoje pertence à Vale do Rio Doce. Essa Vale do Rio Doce está modernizando essa ferrovia, ampliando, tá? Estão fazendo uma segunda linha, mais vagões, mais locomotivas para ampliar essa extração de ferro. E aí uma curiosidade, a Vale do Rio Doce, há uns anos atrás, ela precisava comprar mais vagões e locomotivas. Ela foi fazer uma encomenda dentro do Brasil e não tinha nenhuma indústria capaz de produzir locomotivas, vagões para atender a Vale do Rio Doce. O que ela fez? Foi e comprou da China. Então você percebe que o Brasil tem muito que crescer, tem muito que melhorar em vários setores, principalmente nesse setor ferroviário. Aí a pergunta da prova é: a ferrovia em questão é de extrema importância para a logística do setor primário da economia brasileira, em especial para porções dos estados do Pará e Maranhão. Um argumento que destaca a importância estratégica dessa porção do território é a produção de energia para as principais áreas industriais do país. Gente, a gente acabou de falar de minério, escoamento de ferro. Não é produção de energia para as principais áreas industriais do país, que são no Sudeste. Produção sustentável de recursos minerais não metálicos. O que são recursos minerais não metálicos? Petróleo, carvão, os combustíveis fósseis. E aí em Carajás, a produção é de recursos minerais metálicos, como ferro, ouro, manganês, cobre. Lembra, volta a repetir, falou de recurso mineral, pensa no Pará, moçada. Então no Pará tem muito minério. Inclusive o pessoal aí de Porto Trombetas, o Vale do Rio Trombetas, a região do entorno do Rio Trombetas, que é um afluente do Amazonas, essa região é uma área riquíssima em bauxita. A bauxita serve, é usada para a produção de alumínio. Então você extrai a bauxita para um processo químico, ó o gancho aí com a química, a interdisciplinaridade, com um processo químico chamado de eletrólise. Aí vocês lembram das aulas de química. A eletrólise ígnea, lembra que tem duas eletrólises, a ígnea e a aquosa. A eletrólise ígnea, que consome muita energia, transforma a bauxita em alumínio. Então é isso que o Brasil faz. Ele extrai o minério e transforma em aço, transforma em alumínio ou exporta o minério bruto, tá? No caso da bauxita, a gente transforma bastante em alumínio. O Brasil é um dos grandes produtores de alumínio do mundo, concorrendo aí com o Canadá, com a Austrália. E a pergunta que a prova vai fazer é: onde tem bauxita no Brasil? Então, Pará, Vale do Rio Trombetas. E para que serve a bauxita? Alumínio. Aliás, nós no Brasil somos recordistas em reciclagem de alumínio. Por quê? Esse processo de transformação do alumínio da bauxita para o alumínio, ele é extremamente caro, tá? Extremamente poluente. Então o Brasil recicla muito alumínio porque é vantajoso financeiramente. Sem falar que a gente tem uma massa de desempregados, uma massa de pessoas que vivem da coleta do alumínio. Todo mundo já passou pelaquela situação clássica de estar num local e vir alguém pedir, né, a latinha porque vai vender para reciclagem, certo? Mas voltando aqui para a questão, então não é uma produção sustentável de recursos não metálicos, são recursos metálicos, furo AB. Na C, capacidade de produção de minerais metálicos. Opa, pode ser. Na D, logística de importação de matérias-primas industriais. Não, a gente usa a Estrada de Ferro dos Carajás para escoar a produção. Na verdade, a Estrada de Ferro dos Carajás é o que a gente chama de corredor de exportação. O que é um corredor de exportação? São meios de transporte utilizados para escoar as commodities, para escoar os produtos minerais primários. Então, corredores de exportação famosos no Brasil. Estrada de Ferro dos Carajás, portos em São Luís, Porto de Itaqui, Ponta da Madeira. Outro corredor de exportação famoso, Estrada de Ferro Vitória, Minas, até o Porto de Tubarão, no Espírito Santo, tá? E aí, ele fala da produção de recursos minerais energéticos. Não é recurso mineral energético, é recurso mineral metálico. A alternativa correta é a C.
Então, um argumento que destaca a importância estratégica da região de Serra dos Carajás é a capacidade de produção de minerais metálicos. Então, você percebe, gente, era uma questão que você tinha que memorizar alguns dados. Você tinha que lembrar que o sudeste do Pará tem bastante minério, tá? E para encerrar, nossa última questão é uma do Enem 2008. Olha esse gráfico, moçada, presta atenção nele um pouquinho. Ó, nesse gráfico, o que vocês estão percebendo? Percentual de biomas protegidos por unidades de conservação federal. Na aula de amanhã eu vou explicar melhor para vocês o que é uma unidade de conservação. Aí percebam o seguinte, ó, a Amazônia, moçada, primeiro que é o bioma aí com maior percentual de unidades de conservação, certo? E você tem uma área maior. Aí ele põe aqui essa pretinho, uso sustentável. É aquele uso, né, racional e tal. E aí em branco você vê que é proteção integral, ou seja, não pode nem mexer nessa vegetação. Aí você tem a Caatinga, uma pequena participação de proteção integral, o Cerrado razoável, mais da metade. O Pantanal, ele é totalmente proteção integral. Você vê que o Pantanal não tem uso sustentável, mas como a gente viu no mapa inicial, o Pantanal é o bioma mais protegido do Brasil, né, mais preservado do Brasil. E a Amazônia tem uma grande área de proteção integral. Aí ele pergunta para você, analisando-se os dados do gráfico apresentado, que remetem a critérios e objetivos no estabelecimento de unidades de conservação no Brasil, constata-se que o equilíbrio entre unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável já atingido garante a preservação presente e futura da Amazônia. Moçada, mesmo com você tendo áreas de preservação integral, ou seja, que o homem não pode mexer, continua tendo esse avanço. Então, assim, você não tem que criar uma lei, falar, ó, aqui é a Amazônia, aqui não pode desmatar. Isso não garante a preservação. É o que eu falei, você precisa de fiscalização. Por isso CIVAM, por isso Calha Norte, por isso órgãos como o IBAMA existem, tá? Essa ata furada. Na B, as condições de aridez e a pequena diversidade biológica observadas na Caatinga explicam por que a área destinada à proteção integral deste bioma é menor que a dos demais biomas brasileiros. Então você está observando que o uso sustentável na Caatinga é maior e a proteção integral é menor. Agora, falar que existe pequena diversidade biológica na Caatinga é errado. A Caatinga, o Cerrado, apesar de aparecerem com pouca biodiversidade, são ambientes riquíssimos, com espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? Que você só acha naquele local. Não dá para falar em pequena biodiversidade lá. Furou também a B, tá? Na alternativa C, Cerrado, a Mata Atlântica e o Pampa, biomas mais intensamente modificados pela ação humana, apresentam proporção maior de unidades de proteção integral que de unidades de uso sustentável. Cerrado, Mata Atlântica e Pampa, biomas mais modificados pela ação humana, apresentam proporção maior de unidades de proteção integral que unidades de uso sustentável. Vamos voltar? Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Apresentam proporção maior de proteção integral? Não, apresentam proporção maior de uso sustentável, Pampa e a Mata Atlântica, tá? Então, você percebe, essa questão era uma análise de gráfico, basicamente. O Enem, gente, adora fazer isso, pedir análise de gráfico, de mapa, você tinha que saber ler esse gráfico. Então, você tem que ver que no Pampa e na Mata Atlântica, o uso sustentável é maior que a proteção integral. Por isso que essa alternativa C aqui, ó, tá furada. Ó, apresentam proporção maior de unidades de proteção integral. Não, apresentam proporção maior de proteção de uso sustentável, tá? Na D, o estabelecimento de unidades de conservação deve ser incentivado para a preservação dos recursos hídricos e a manutenção da biodiversidade. Opa! O estabelecimento de unidades de conservação deve ser incentivado para a preservação dos recursos e manutenção da biodiversidade. Interessante essa daqui. Agora vamos ver aí, só para confirmar. A sustentabilidade do Pantanal é inatingível, razão pela qual não foram criadas unidades
Gente, a sustentabilidade é inatingível? Não, é atingível. Tanto que o Pantanal é sustentável. A alternativa correta é a D mesmo. O Pantanal é a região com maior preservação, porque tem um sustentável. Você põe o gado nas pastagens naturais que se formam na região pantaneira. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Pessoal, estamos encerrando então nossa aula de hoje. Um abraço e até. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 119. Bom estudo e até a próxima aula! Hush now, don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed. Was all a bad dream spinning through your head? Your mind tricked, feel the pain of someone close to you living the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day, the dream is over. Or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I run through in the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize, and you were scared. It's a place where you will learn to face your fears, retrace your ears, and hide the whims of your mind. Commanding in another world, suddenly you hear and see this magic new dimension. We'll be watching over you. I'm gonna help you see it through. We'll protect you in the night. I'm smiling next to you in silent lucidity.